E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui de novo para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como os outros volumes dessa coleção, pelos links na descrição. Tá? Quando você compra, o preço sai normal para você, como se você comprasse pela Amazon normalmente, só que eu ganho uma comissão em cima disso, então eu fico feliz pra caramba. E, bom, do que a gente vai falar hoje? No último vídeo a gente falou sobre a escola de Chartres, ou Chartres, ou enfim, como eu já disse, eu não sei falar francês. E hoje a gente vai falar de uma outra escola muito importante, que tem uma pegada diferente, mas ainda assim foi uma escola bastante importante no período medieval, com figuras muito importantes, muito relevantes e muito influentes, que é a escola de São Vítor. Tá? Então, são essas duas escolas que nesse período, aí do século XII, tem uma importância muito grande, e a gente vai falar bastante disso agora. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que considerem apoiar o canal financeiramente. Caso você não queira comprar o livro pelo link aí embaixo, que você deveria querer fazer, você pode ajudar o canal também de outras formas, através do Pix que tem embaixo, da chave Pix que tem embaixo, através do Super Chats que, enfim, quando estiver rolando alguma live aí no canal. E também você pode fazer uma doação pelo Apoia-se, que certamente é a melhor contribuição que você pode fazer, ainda que você dê um valor baixo no Apoia-se mensalmente. No Apoia-se é muito bom porque eu consigo ter a certeza de que no mês que vem eu vou receber. Então, pra mim é muito bom mesmo que seja um valor pequeno. Tá? E a melhor parte é que você vai se apoiar pelo Apoia-se, vai passar a fazer parte do grupo de apoiadores do canal do Aldrin, que é composto pelo Matheus Reis, pelo Pedro Henrique, pelo Pedro Barbosa, pelo Nivaldo, pelo Luiz, pelo Davi e por outras 3 pessoas que estão com o status do apoio privado. Então, muito obrigado a vocês. Se você quiser fazer parte desse grupo, clica aí embaixo, os links estão aí. E bom, gente, como eu falei, hoje a gente vai falar da escola de São Vítor. Depois de ter falado da escola de Chartres, que dá uma ênfase muito grande principalmente para a filosofia natural, para a física e para as suas relações com a teologia, aqui a escola de São Vítor vai ter um jeito um pouco diferente de lidar com as coisas. Eles vão tratar assim do quadrivium, das artes que estudam a realidade material, mas eles vão ter uma ênfase muito grande na parte mística do ensino e da vida, na verdade. E bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver o que o Reale tem para dizer aqui. Fundada por Guilherme de Champeaux, a escola da Abadia de São Vítor, nos Cônegos Agostinianos de Paris, foi um centro de viva atividade cultural, entendida como o prólogo necessário para uma autêntica vida mística. Então, vamos lá. O fundador é o Guilherme de Champeaux. A gente já falou dele algumas vezes, mas particularmente no vídeo sobre a Querela dos Universais, há 2 vídeos atrás. A gente falou que ele é um grande defensor do realismo exagerado, a tese de ascendência platônica. A gente já imagina que nessa escola aqui também a gente vai ter uma pegada platônica bem acentuada. E como ele fala aqui, foi um centro de viva atividade cultural, entendida como o prólogo necessário para uma autêntica vida mística. Então, o fim último das atividades que são promovidas na escola de São Vítor são fins místicos, são fins contemplativos, são fins todos os esforços empregados ali visam melhorar, visam incrementar a nossa relação pessoal com Deus, a nossa experiência mística com Ele. E, então, tudo isso que existe todos os estudos culturais, enfim, das artes liberais, das ciências, tudo isso é feito em vista de uma contemplação mística, em vista de um aperfeiçoamento místico. A exemplo da escola de Chartres, ela também acentua os aspectos filosóficos e científicos da cultura. Então, os aspectos filosóficos e a ciência vão estar muito inclusos, vão ser muito estudados. Mas, diferentemente dela, a escola de São Vítor insiste na oração e na contemplação de Deus, ao qual tudo é funcional. Misticismo e cultura são programaticamente fundidos numa unidade. E ele fala aqui que isso não é difícil de se observar no representante mais ilustre dessa escola, que é Hugo de São Vítor. Então, Hugo de São Vítor é o primeiro dos autores de que a gente vai falar hoje, e segundo Reale, ele encarna bem essa fusão entre ciência, entre o racional, a gente poderia dizer, os estudos racionais, e essa experiência mística, que tende a ser descrita como algo suprarracional, algo que está para além da nossa razão, da nossa capacidade explicativa, discursiva, mas que, para ser possível, ela demanda que se passe por essas etapas culturais, essa etapa do conhecimento, da contemplação da verdade, do entendimento das coisas, até que você chegue
nesse nível de contemplação, né? A gente vai falar disso melhor ainda. Mas enfim, quem foi Hugo de São Vítor então? Dentre os escritos de Hugo, nascido na Saxônia em 1096 e falecido em 1141, como De Sacramentis Christianae Fidei, né, sobre os sacramentos da fé cristã, o Epitome in Philosophiam e o Commentum, o comentário, né, a hierarquia celeste do Pseudo-Dionísio, além do Didascalicon. O Didascalicon é a obra mais completa e sistemática, né, de todas essas, dispondo e ordenando inteligentemente o saber da época. Né. Então ele escreve então, esse Didascalicon, que tem até inclusive traduzido para o português, salvo engano pela editora Quirion. E, bom, ali ele faz justamente isso, né, ele sistematiza o saber da época dele, sem deixar de lado esse fim último místico, né, que caracteriza justamente a escola da qual ele faz parte. Pela estrutura e o rigor metódico, essa obra foi um modelo para as Sume, que serão escritas posteriormente. Então olha que legal, né? O pessoal conhece muito, né, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, a Suma contra os Gentios também de Santo Tomás de Aquino, né? Mas enfim, vários outros autores também escreveram sumas, né? Tem o Alexandre de Hales, tem aquela do Guilherme de Ockham, escreveu uma também, né? Então há uma série de autores que escreveram sumas na Idade Média porque se tornou um gênero muito popular, né? Quer dizer, você tem questões, respostas, objeções, você tem um esquema muito bem articulado, né, do processo ali, do conhecimento, da discussão da questão. E, segundo o Reale aqui, né, o estilo do Didascalicon, ele foi, digamos assim, copiado, né, ele foi herdado pelas sumas. Né, as sumas elas se inspiraram no estilo do Didascalicon de Hugo de São Vítor para poder fazer ali aquele texto daquele jeito que a gente está tão acostumado já a ouvir, né, a ouvir dizer sobre eles. Né? O pessoal que conhece filosofia medieval, São Tomás de Aquino, deve estar mais familiarizado com isso. Certa importância tem a concepção de Hugo sobre a exegese. Conforme Hugo, as escrituras não podem suportar qualquer interpretação. Ele rejeita particularmente as incongruentes e genéricas interpretações alegóricas, mas também as interpretações opostas, que se reduzem exclusivamente à literalidade. Né? Então olha que interessante. Né? Ele vai ter uma preocupação com o estudo dos textos da Bíblia, né, a questão da interpretação e tudo mais. Desde o Fílon de Alexandria, né, que não é nenhum autor cristão, mas é um autor judeu, a gente vem vendo aqui na história da filosofia que existe essa tendência de se interpretar as escrituras de maneira alegórica. E isso às vezes, né, pode cair numa posição, pode desaguar numa posição de uma completa rejeição da literalidade do texto em nome de umas alegorias, como ele diz aqui, genéricas, né? Enfim, algo muito etéreo, muito abstrato, muito distante do que aquilo dali está dizendo mais imediatamente. Né? Então existem essas interpretações que podem ser muito distantes e que, enfim, elas têm o seu espaço, né? Elas acabam acontecendo justamente porque você tem esse precedente, né, da interpretação alegórica. Enfim, uma vez que é possível fazer essa interpretação, é possível cair em exageros desse tipo. Né? Então ele vai rejeitar, né, algumas dessas interpretações que se afastam demais do texto, mas também vai rejeitar essas interpretações que, digamos assim, que nem interpretam o texto, né, que simplesmente tomam na literalidade. Né, que ele dá a entender, então, de que ele vai trabalhar, digamos assim, no meio termo, né, vai considerar as duas coisas, né, sem cair em nada muito distante, nem fingir que não existe nada para além do que o texto está dizendo, no sentido mais imediato. E aí ele cita aqui, né, a letra mata e o espírito vivifica. E digo essas coisas não para oferecer a quem quer que seja a oportunidade de interpretar a Escritura a seu bel prazer, mas para demonstrar que aquele que segue apenas o sentido literal não pode ir muito longe sem se enganar. Então existe ainda um sentido místico, um sentido espiritual, ao qual você tem de recorrer. Em algum momento você precisa se dar conta disso. Né? Você não pode ficar só na literalidade do texto. Você não vai muito longe. Além disso, um elemento que também se deve salientar é o espaço que Hugo concedia às artes mecânicas. Esse é um tema bastante interessante. Eu vou continuar lendo, depois a gente volta. Que corajosamente alinhava junto com as artes do trivium e do quadrivium. Elas expressam a atenção que dava à nova vida cotidiana. Com efeito, trata-se das artes têxteis, da fabricação de armas, da navegação, da agricultura, da caça, do teatro, das técnicas de conservação dos alimentos. Estamos diante de disciplinas, de certo modo novas, que refletem as atividades da nova economia burguesa e que são teorizadas por Hugo, que as coloca no amplo quadro de um discurso filosófico concreto.
né? Então, a partir do momento em que surge, né, esse modo de vida burguês, né, ali no contexto do feudalismo, essa coisa das artes mecânicas, né, do trabalho na terra, a fabricação das armas, a própria navegação, né, o fabricar dos tecidos, essas atividades se intensificam e, se intensificando, né, elas passam a ser objeto de estudo filosófico. Né, porque se antes a filosofia se debruçava mais sobre as artes liberais, né, as artes sobre as quais você está, sobre as artes que dizem respeito ali ao exercício livre do conhecimento, né, ao conhecimento das coisas, da gramática, da matemática, da aritmética, enfim, desse tipo de coisa. Agora tem essa outra dimensão que também vai ser abarcada no estudo das artes, né, que não são mais artes com um cunho intelectual, mas são artes que têm essa pegada mais prática, né, artes, como ele diz aqui, mecânicas. E isso vai ser objeto também de análise filosófica. É interessante isso. Né? Então a gente vê o Hugo como justamente uma figura, né, que está vivendo um momento de transformação em que coisas novas estão surgindo. E como coisas novas estão surgindo, ele parece, né, que se vê obrigado a pensar sobre elas. Né? Então a análise dele, né, o filosofar dele acaba se debruçando também sobre esses novos elementos da sociedade da época. Né? Seu apreço por essas disciplinas não liberais era motivado pela convicção de que seu estudo poderia contribuir para a elevação da atual condição humana. Assim como a ética ajuda a agir retamente e a física fornece os instrumentos para um conhecimento mais eficaz do mundo, essas artes vêm ao encontro de nossas necessidades cotidianas. Então ele tinha a convicção de que o estudo que ele estava fazendo poderia contribuir para a elevação da atual condição humana. Isso, enfim, talvez a gente possa entender isso em relação com o que ele está dizendo sobre a importância da experiência mística. Né? É claro que a atividade mecânica, a agricultura, ela não necessariamente leva a uma experiência mística, mas assim, vocês percebem que, querendo ou não, a atividade mística, como as artes mecânicas, elas não são uma atividade intelectual, né? Não são uma atividade que se dá no plano da razão, né? Do conhecimento. É algo que está para além disso. Né? A atividade mística, né? A experiência mística, melhor dizendo, ela está para além disso. E da mesma forma, as artes mecânicas, né, elas não se encontram nesse âmbito. Né? Parece que elas têm uma pegada, digamos assim, mais prática, não no sentido de ter de resolver um problema. As mecânicas sim, mas talvez tanto a experiência mística como o desenvolvimento das artes mecânicas, elas têm em comum essa questão de ser algo que serve à vida do homem. Né? Não exatamente só essa atividade intelectual dele. Né? A união mística é algo que é bastante pessoal. Né? E as artes mecânicas, como ele diz aqui, dizem respeito à própria condição humana. Né? A gente precisa da agricultura para sobreviver, do trabalho, de fazer os tecidos para fabricar as roupas e assim por diante. Né? Então, são artes que estão relacionadas a outras dimensões do ser humano, né? que não a dimensão do conhecimento, né? Como é o caso das artes liberais. Né? Então, as artes mecânicas, né? Elas vêm ao encontro das nossas necessidades cotidianas. E aí, o Reale, ele passa do Hugo de São Vítor, né? Ele só fala isso do Hugo de São Vítor, para falar de Ricardo de São Vítor, outro autor muito importante dessa mesma escola. Bom, vamos lá. Apesar da distinção clara entre ciências profanas e ciência sagrada, a teologia e ciências profanas, enfim, as ciências que não são sagradas, né, os outros tipos de estudos que não a teologia, e embora as primeiras tenham sido cultivadas segundo métodos próprios a cada uma delas, então as ciências profanas elas estavam sendo cultivadas, cada uma com seu método, né, sem interferências de outras áreas, sem interferência da própria teologia, todavia, elas permanecem subordinadas à teologia e, portanto, à mística. Então, por mais que elas tenham um modo de operar delas, um método definido, que é independente das outras ciências, né? Enfim, que nessa parte a teologia não mete o dedo dela, digamos assim. Mas apesar disso, elas permanecem subordinadas à teologia e, portanto, à mística. A mística, como eu disse, né? Ela se coloca como sendo o fim, o último daquilo que está sendo feito. Né? Seja uma atividade intelectual, uma atividade prática, laboral, enfim, qualquer coisa que seja. No fim, o objetivo último de todas essas coisas, de todas essas realizações, é a experiência mística, o aprofundamento da nossa relação com Deus.
Para tal fim, é oportuno assinar a forma ascendente dos graus do real, progressivamente domináveis com a razão e com a fé. Então, há graus na realidade. Né? Há graus na realidade. E essas ciências, né, elas vão dizendo respeito a níveis, né, a graus distintos dessa realidade. Né? Então, existe um momento até onde a razão chega, e também tem outro grau superior, onde só a fé chega. Né? Onde só a fé nos dá a capacidade de entender o que se passa ali naquele grau da realidade. Né? Obviamente a gente está falando de Deus, talvez as realidades angélicas a gente possa incluir também, enfim, aí eu já não sei, mas enfim, a gente está falando com certeza de Deus e das coisas divinas. Né? Então, para esse fim, né, para o fim místico, é oportuno assinar a forma ascendente dos graus do real, progressivamente domináveis com a razão e com a fé. E ele fala aqui, né, que há coisas essencialmente racionais, cognoscíveis, portanto, apenas com a razão, como as verdades da matemática, os princípios da lógica e da dialética. Então você não precisa de fé para entender essas coisas. Enfim, você entende a matemática, você não precisa de fé para isso. Os próprios métodos da matemática já dão conta ali de fazer com que você entenda o que se passa ali. O mesmo vale para a dialética, ele fala aqui da lógica, enfim, para a ciência natural, para a filosofia natural, física e certamente várias outras. Aí depois ele fala que há depois coisas secundum rationem, isto é, verdades prováveis, como as históricas, para cuja compreensão a razão deve ser ajudada pela fé. Então a verdade, né, que estão no âmbito, como ele diz aqui, né, que estão, por exemplo, no âmbito histórico, acerca das quais a gente só pode fazer inferências por probabilidade. Né, quer dizer, ou seja, fazer afirmações que se pretendam verdades prováveis, não verdades absolutas. O que ele está querendo dizer aqui? Né? No caso da história isso fica bastante claro. Por exemplo, a gente está falando aqui de Ricardo de São Vítor, né? Do que ele pensava sobre os graus do real, a mística, etc, etc. Né? Por que a gente tem essa convicção de que ele pensa desse jeito? A gente tem a convicção de que ele pensa desse jeito porque, enfim, através de uma reunião de diversos documentos, relatos de outros autores, enfim, documentos da época, documentos posteriores, através de uma série de indícios, a gente consegue reunir todos eles e daí fazer uma inferência. Né? Por mais que todas as fontes sejam concordes, essa inferência que a gente vai fazer sobre algo que aconteceu no passado, né, no caso, o fato de Ricardo de São Vítor ter defendido essas coisas que a gente está colocando aqui que ele defendeu. Dizer que isso é verdade ou que não é verdade, no fundo, é uma questão de probabilidade, né? Porque você nunca vai conseguir, digamos assim, ter experiência direta daquilo. Né? Aquilo já foi no passado. Você está dependendo do testemunho de outras pessoas. Né? Diferente, por exemplo, da lógica, da dialética, da matemática, através das quais, no âmbito das quais você mesmo consegue testemunhar as coisas por si próprio. Né? Consegue ter ali um contato direto com aquelas verdades e falar, não, realmente isso aqui é absoluto, é verdadeiro, é necessário, tem de ser desse jeito. Né? Ao contrário das verdades históricas. Né? Alguém poderia levantar a possibilidade, mas todo mundo da época do Ricardo de São Vítor decidiu escrever um documento errado dizendo que esse cara aqui tinha tido essas ideias, só que na verdade não era ele. Enfim, alguém pode levantar essa hipótese. E ela provavelmente está errada. Mas provavelmente está errada. A chance disso acontecer na Idade Média era ínfima, né? Como é que todo mundo vai concordar, né? Vai falar com todo mundo, não tinha WhatsApp na época. Né? Você ia ter que combinar com todo mundo para escrever um documento errado, e isso é muito improvável. A gente só não pode dizer que é impossível, porque pode ser que tenha acontecido, né? Não é algo que é em si mesmo impossível, né? É contraditório. Pode ser que isso tenha acontecido, mas assim, a chance disso ter acontecido é muito pequena. A gente tem muito poucas razões para dar credibilidade para essa hipótese. Né? Tá tudo indicando o contrário. Mas ainda assim, isso é só provável. Né? Isso não é certo, mas é provável apenas. Então, para além dessas coisas onde a nossa razão alcança, existem essas outras coisas que ele chama aqui de secundum rationem, né? Que a razão ela não alcança nesse sentido absoluto, né? De chegar a verdades necessárias, verdades últimas, verificáveis e tal. Né? Mas no sentido de que você pode fazer afirmações que têm um grau de probabilidade muito grande, né? E tem uma verossimilhança muito grande, né? Que dizem respeito àquilo que é muito, muito, muito provável. Só que não necessariamente é certo. Né? Não é certo necessariamente. Né? Não é
Você não pode provar por A mais B que aquilo está certo. E para além, depois, dessas realidades secundum ratione, aí ele fala aqui, né, que no caso das verdades históricas, né, dessas verdades secundum rationem, a fé, ela ajuda a nossa razão a entender essas coisas. Né? Porque, por exemplo, como eu disse, a gente não pode ter certeza absoluta de nada que aconteceu antes da gente, né? Porque a gente sempre pode imaginar um complô mundial inventando documentos e falsificando a história e tal. A gente pode sempre supor que os personagens históricos mentiram também, enfim, a gente pode sempre levantar essas suposições. Então, certeza absoluta a gente não consegue ter. Só que, se vocês pararem para pensar, todo o cristianismo, toda a realidade do cristianismo está baseada, sim, numa doutrina sob certo aspecto, mas antes de estar baseado numa doutrina, está baseado num certo evento histórico, num certo momento da nossa história em que Cristo foi crucificado, né? Cristo veio ao mundo, nasceu, sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Né? Então toda a doutrina cristã, né, que enfim, é o que está em voga na época, aqui na Idade Média, ela é baseada em verdades históricas. Em verdades históricas. E aí é meio complicado isso, né? Porque por um lado parece que a gente não pode ter certeza disso, mas por outro lado a gente... Por outro lado, enfim, a gente precisa ter certeza disso, é o assunto mais importante de todos, né? É a vinda do Salvador. E aí, por isso que ele fala aqui, né, que a compreensão, né, desse tipo de verdade secundum rationem, ela deve ser ajudada pela fé. A razão ela não alcança aquilo de maneira absoluta, mas a fé ela dá a segurança de que certas coisas, né, certas realidades secundum rationem são corretas. Né, certas realidades, por exemplo, né, históricas, são corretas, aconteceram e se deram de fato como se diz que elas se deram. Né? Então, por fé, a gente sabe que Cristo morreu, ressuscitou, enfim, que ele tinha nascido, sofrido, vivido, feito os milagres, etc, etc. Né? Que deixou os apóstolos e que os apóstolos fundaram as igrejas e assim por diante. Né? É com base no conhecimento da fé que a gente pode ter certeza absoluta disso. Né? A mera razão ela não alcança o fato de que Cristo ressuscitou e fez todas essas coisas. A gente não pode concluir isso via silogismo, partindo de premissas necessárias ou prováveis. Né? O que a gente consegue fazer é aceitar isso, né, por fé, né, reconhecer que aquilo é verdade. Né? E claro, né, a atividade da razão ela não cessa aí. Né? A fé está dando justamente um suporte para a razão. A razão está dizendo, olha, é muito provável que isso tenha acontecido. Mas aí a fé vai lá e fala, não, realmente foi isso que aconteceu. E aí assim a gente pode ter certeza desse tipo de coisa. Dessas coisas secundum rationem. Bom, então falamos das coisas essencialmente racionais, como as verdades da lógica, da matemática, etc. Também falamos das coisas secundum rationem, as quais a razão não chega totalmente, mas que a fé pode ajudar a compreender. E, finalmente, há coisas supra-rationem, né, para além da razão, supra-racionais. Isto é, superiores à razão e objeto específico e único de fé. Do conjunto resulta um pleno acordo entre razão e fé, mas sobretudo a superioridade desta como realização de todos os esforços humanos, constituída pela contemplação e pela posse de Deus. Então essas coisas supra-rationem, né, como ele fala aqui, são objeto específico e único da fé. A razão ela não toca essa parte, né, da realidade. Aqui a gente provavelmente está falando dos mistérios divinos, digamos assim, diretamente, né? A gente provavelmente, quando escreve isso, né, ele provavelmente está pensando no mistério da Trindade, né? Como é que Deus pode ser um e pode ser três ao mesmo tempo. Isso não é uma verdade de secundum rationem, porque a nossa razão ela não chega nem a pensar nessa possibilidade sozinha, né? Como é que Deus é um e três ao mesmo tempo, né? Isso a princípio soa contraditório para a razão. E não tem nada que nos leve a pensar que isso seja verdade. O único motivo que a gente tem para pensar que aquilo é verdade é a fé. E a fé, obviamente, ela tem uma força própria. Ela não precisa da razão para se impor como verdade. Então, essas verdades supra-rationem estão justamente supra-razão, para além da razão, acima dela. E, enfim, são objeto específico e único da fé. E aí, desse conjunto, né, dessa hierarquia, das ciências, da probabilidade, de todas essas articulações, desse conjunto, resulta um pleno acordo entre fé e razão, mas, sobretudo, a superioridade desta, da fé, como realização de todos os esforços humanos, constituída pela contemplação e pela posse de Deus.
Então tá tudo numa mesma gradação, né? Tá tudo estudando uma mesma realidade, né? É o mesmo ser humano que passa por todas essas experiências com a mesma realidade, né? São graus aí. Mas há ciências que dizem respeito a uma parte que é da nossa razão, outras que dizem respeito a algo que é secundum rationem, né? Que a razão, coisas que a razão toca num sentido menor, né? Secundário. E para além disso, as coisas suprarracionais. Mas isso tudo está numa mesma realidade, né? E isso acontece, parece que por um mesmo esforço humano, né? Digo, é uma variedade de esforços humanos, mas assim, em conjunto isso vai numa escala ascendente, né? As mais baixas vão favorecendo as mais altas, né? Parece que são degraus pelos quais você pode subir, né? E ele fala aqui que quem aprofundou a vida mística foi o escocês Ricardo, morto em 1173, que sucedeu a Hugo como mestre e prior da Escola de São Vítor. Fundamentalmente neoplatônico e profundamente místico, Ricardo evidenciou a ligação entre razão e fé. Então o neoplatonismo, né, sempre que a gente falar em mística no Ocidente, a gente vai estar falando de neoplatonismo indiretamente, direto ou indiretamente. Foi o neoplatonismo que deu, por assim dizer, a forma da experiência mística no Ocidente, principalmente na tradição cristã. Mas acho que isso vale também para o judaísmo e para o islamismo. Eu não tenho certeza. O islamismo eu sei que tem algo de platonismo, o judaísmo eu não tenho certeza, mas acredito que tenha também. Bom, então ele fala: a fé nos diz que existe um só Deus, que Deus é eterno e incriado, que Deus é uno e trino. Então a fé nos revela isso. Isso aí nós sabemos por fé. Pois bem, a razão procura justamente as ratione necessarie da fé. Ele fala aqui: as coisas mudam e perecem, não encontram em si a sua razão. Esta reside, porém, no ser infinito, incriado e eterno, que é Deus. Então essas coisas que tem por aqui, né, no mundo sensível, elas vêm justamente de Deus, né? Elas têm o seu fundamento em Deus. E como ele fala aqui, né, a razão ela busca justamente as rationes necessárias da fé, as razões necessárias da fé. Ele não explica exatamente o que isso significa. E aí ele fala um negócio interessante, ainda nessa lógica de graus também, porque ele fala aqui que para Ricardo a ascensão mística parte da cogitatio e através da meditatio chega à contemplatio, né, a partir da cogitação, né, do pensamento, da articulação lógica, enfim, pensamento racional, ela passa por um processo, por um estágio de meditação e depois de contemplação. Infelizmente ele não explica o que é isso aqui, né? Enfim, ele não explica exatamente a diferença entre essas coisas. No Didascalion, acho que isso é explicado, e tem um opúsculo do Hugo de São Vítor onde isso está explicado também, mas enfim, aqui ele não dá nenhum detalhe sobre isso. Eu particularmente acho isso um tema bastante complicado, inclusive. Mas enfim, existem esses graus, né? Uma cogitatio, meditatio e contemplatio. Esta, né, a contemplatio, que é preparada pelo exercício das virtudes, conduz a um mergulho abissal em Deus. Então, a contemplatio, né, pelo fato dela antes passar por uma meditatio e uma cogitatio, pode levar a gente a pensar que trata-se de uma atividade exclusivamente racional, né, do pensamento. Ainda que transcenda o pensamento, parece que os primeiros degraus se dão exclusivamente num plano gnoseológico. Mas não é o caso. Ele fala aqui que a contemplatio ela é preparada pelo exercício das virtudes. Então você tem de cultivar as virtudes, você tem de ter uma alma ordenada para depois ascender a esse grau supremo. À medida que ascende por meio dos graus da contemplação, a alma se dilata, se eleva sobre si mesma e no momento supremo se aliena completamente de si mesma para transfigurar-se em Deus. Então a alma ela se identifica com Deus no final, né? Ela passa a participar de Deus, enfim, tem um contato muito íntimo ali, né? Para a galera que viu o vídeo de Plotino aqui do canal, deem uma olhada, é um vídeo muito, muito interessante, eu gosto bastante dele particularmente. Enfim, isso é bastante plotiniano, né? Você tem esse desprendimento, digamos assim, dessas coisas mais exteriores, supérfluas, até sobrar a unidade. Né? E aí essa unidade nossa se identifica com a unidade da realidade, né? E você e o uno se tornam realmente um. Né? É bem interessante. A Escola de São Vítor, portanto, cultivou com grande empenho as ciências, a filosofia e a teologia, compenetradas entre si por um espírito contemplativo dos mistérios divinos, ao qual tudo pode e deve conduzir,
como ao momento mais alto e significativo da vida intelectual e moral. Então a gente vê que aqui vida intelectual e moral, em toda essa exposição que a gente fez, estão muito conectados, né? Importa as virtudes, importa certamente a oração, essa parte revelada, né, da nossa vida moral, da nossa relação com Deus, e também importa a cogitatio, né? Importa o pensamento, o desenvolvimento das ciências, da lógica, que é uma dimensão humana também, né? Então tudo isso junto nos eleva a Deus em última instância. E bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Então, eu agradeço muito a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Falamos então dessas escolas famosas, e no próximo vídeo a gente vai falar de Pedro Lombardo e de João de Salisbury, que também são figuras muito importantes no século XII, né? A gente está pegando agora o século XII, que é um século muito importante para a história da igreja, para a história do pensamento humano, para a história da filosofia, enfim, para a história da escolástica principalmente. Tá? Então, obrigado a todos vocês que assistiram. Lembro sempre que não se esqueçam, considerem apoiar financeiramente o canal, mas o mais importante, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo, comentem, favoritem, e enfim, do mais importante certamente é que vocês divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar pelo conteúdo, tá bom? Isso é o mais importante. Então, é basicamente isso, a gente se vê no próximo vídeo, semana que vem provavelmente, e é isso aí. Um abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus.